A região de Lugansk enfrenta um colapso sem precedentes, com os incessantes ataques aéreos russos transformando o cotidiano local em um pesadelo de destruição. A cada dia, as forças russas continuam sua marcha sem parar, avançando sobre os últimos bastiões de resistência ucraniana. Especialistas indicam que a Rússia está prestes a tomar o controle total, com apenas 3 pontos-chave separando Moscou da conquista definitiva da região, enquanto as forças ucranianas, exaustas e com recursos escassos, são empurradas para o colapso. A luta por esse território se intensifica a uma velocidade alarmante, como uma onda destrutiva que não encontra obstáculos. À medida que as tropas russas avançam, elas asseguram pontos estratégicos de importância crucial e localidades como Petrovskoye, Novobóbica e Bogor estão próximas de cair, com combates ferozes já em pleno andamento. Recentemente, uma pequena comunidade, composta por menos de 50 pessoas, foi ocupada pelas forças russas, representando mais um marco no avanço implacável das tropas de Moscou. O avanço das forças russas tem exposto falhas significativas nas linhas de defesa ucranianas. Um evento crucial aconteceu em 20 de janeiro, quando um ataque massivo derrotou 10 brigadas ucranianas, levando à perda de equipamentos e ao colapso das defesas no setor norte. Kupiansk, uma cidade vital para as operações logísticas da Ucrânia, está agora sendo severamente pressionada pela ofensiva russa. As fortificações que antes ofereciam alguma proteção sucumbiram diante da força esmagadora do ataque. Além da força militar tradicional, a Rússia tem aplicado tecnologias sofisticadas para ganhar vantagem. O uso de drones modernos e táticas de guerra eletrônica tem sido uma estratégia eficaz para desestabilizar as linhas de defesa ucranianas. Em locais como Bushnaya, as forças russas conseguiram penetrar mais de 1 quilômetro nas defesas ucranianas, forçando as tropas locais a recuar. A moral das forças ucranianas, já abalada, continua a se deteriorar, com um aumento nas deserções e uma resistência que se enfraquece progressivamente. A cidade de Kupiansk tem sido um reflexo das flutuações do conflito. Inicialmente tomada pela Rússia no começo de 2022, depois recapturada pela Ucrânia, e agora, novamente sob o ataque russo, a cidade vive um ciclo de destruição incessante. As defesas, construídas com grande esforço e sacrifício, não conseguiram resistir à força da ofensiva russa, deixando para defensores poucas opções, sendo a retirada a escolha mais viável. Em regiões como Lugansk e Donetsk, o tempo tem sido uma constante aliada das forças russas, que continuam a avançar implacavelmente, enquanto os combates pelas últimas localidades ucranianas permanecem intensos. As forças de Moscou têm conquistado novas posições, com a captura de áreas estratégicas como Shevchenko e várias vilas menores, o que fortalece consideravelmente o domínio russo na região. Cada uma dessas vitórias representa não apenas um ganho territorial, mas também a diminuição das opções de defesa para as tropas ucranianas, que se veem pressionadas a recuar ou, em alguns casos, a abandonar posições cruciais. Além disso, o clima tem dificultado ainda mais a resistência, com condições meteorológicas adversas, complicando o deslocamento de tropas e o fornecimento de suprimentos. Enquanto a situação no terreno continua a se deteriorar, a falta de apoio político e financeiro de aliados internacionais está tornando o quadro ainda mais sombrio para a Ucrânia. A pressão externa, somada a uma escassez de recursos para sustentar o esforço de guerra, tem levado a uma situação desesperadora. A Ucrânia enfrenta desafios não apenas militares, mas também econômicos e diplomáticos, com o apoio internacional se mostrando cada vez mais insuficiente para enfrentar as poderosas forças russas. Essa falta de suporte tem minado a moral das tropas e da população ucraniana, criando uma sensação de isolamento no campo de batalha. Além da superioridade militar, a Rússia tem demonstrado uma vantagem tecnológica significativa no campo de batalha. O uso de drones de última geração tem se mostrado uma tática crucial para a neutralização de tanques e outros equipamentos pesados das forças ucranianas.
Esses dispositivos, dotados de capacidades avançadas de reconhecimento e ataque, têm permitido à Rússia não só atacar alvos estratégicos com precisão, mas também enfraquecer ainda mais a capacidade de resistência da Ucrânia ao longo de sua extensa linha de frente. A eficácia desses drones tem sido um fator determinante nas batalhas recentes, dado que eles podem operar a distâncias consideráveis, tornando-se quase invisíveis para as defesas ucranianas. Além disso, a guerra eletrônica também tem sido uma ferramenta crucial, prejudicando a comunicação e o controle das unidades de combate ucranianas, dificultando a coordenação e a reação rápida para ataques russos. Enquanto a Rússia avança com esses avanços tecnológicos e o controle de mais território, a Ucrânia se vê cada vez mais em uma posição defensiva, lutando não apenas contra um inimigo superior em número e tecnologia, mas também enfrentando uma crescente dificuldade em manter a resistência diante das crescentes perdas materiais e humanas. De acordo com os relatórios mais recentes, a Rússia tem consolidado seu domínio sobre novas localidades, avançando de forma estratégica enquanto centenas de soldados ucranianos são neutralizados a cada dia. A perda de território e recursos tem sido imensa, e com isso, as forças russas estão progressivamente fortalecendo suas posições. Esses acontecimentos indicam que o processo de anexação das regiões autoproclamadas independentes está em pleno andamento, com o controle russo se expandindo cada vez mais. Especialistas sugerem que, dada a rapidez das recentes conquistas, a formalização da anexação pode ocorrer em breve, representando um golpe devastador para a Ucrânia e para seus aliados. Essa crescente anexação não se limita apenas ao campo militar. Ela também é acompanhada por uma estratégia de integração política e administrativa nas áreas ocupadas, com o objetivo de solidificar o domínio russo e enfraquecer qualquer resistência remanescente. O governo local das regiões, muitas vezes composto por colaboradores russos, tem implementado mudanças estruturais, como a substituição de oficiais ucranianos por representantes do Kremlin e a implementação de políticas alinhadas com os interesses russos. Essa mudança não apenas reforça o controle territorial, mas também busca apagar a identidade política ucraniana, enfraquecendo o sentimento de coesão nacional e provocando um ressentimento crescente entre os cidadãos locais. O que está ocorrendo em Lugansk e nas regiões sob ocupação russa reflete uma estratégia clara de longo prazo para estabelecer o domínio total da área. As forças russas não apenas tomam o controle militar, mas também buscam controlar a vida cotidiana, influenciando a política local, a economia e até mesmo a cultura das regiões ocupadas. Essa abordagem multifacetada visa minar a resistência ucraniana, tanto no campo de batalha quanto nas esferas civil e social, criando uma sensação de desgaste que prejudica a capacidade de mobilização e ação efetiva da Ucrânia. Além disso, a criação de zonas de segurança e a instalação de postos de controle nas áreas recentemente conquistadas visam restringir os movimentos de tropas e civis, dificultando ainda mais a possibilidade de resistência. A crise enfrentada pela Ucrânia vai além das batalhas militares e se estende ao campo político e social, testando os limites da coesão interna do país. Enquanto o governo ucraniano tenta manter sua autoridade, as tensões internas aumentam à medida que mais regiões caem sob controle russo e o apoio de aliados internacionais se torna cada vez mais incerto. Além disso, o êxodo de cidadãos das áreas mais afetadas e a fuga de intelectuais, empresários e líderes locais agravam ainda mais a situação, criando um vácuo de liderança e enfraquecendo a estrutura do governo ucraniano. No cenário político, a pressão internacional sobre a Ucrânia se intensifica, com alguns países questionando a eficácia das estratégias adotadas para conter a agressão russa. Socialmente, o impacto é devastador. A perda de território e a contínua instabilidade têm causado uma enorme crise humanitária, com milhões de pessoas deslocadas, muitas das quais vivem em condições precárias em áreas não afetadas pelo conflito. O aumento da violência e a constante ameaça de novas ofensivas deixam a população em um estado de constante alerta e incerteza, com poucas esperanças de um fim próximo para o conflito. A moral da população e das forças armadas também sofre com essa pressão contínua, e o desafio de manter a unidade nacional se torna cada vez mais difícil.